Amém. Vamos para a palavra do Senhor, né? Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. A mensagem de hoje ela vai ser uma mensagem mais expositiva, eu acho que mais biográfica, não tanto expositiva, mas uma mensagem mais biográfica. Eu quero que você acompanhe comigo tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Tem muita coisa importante para a gente ver, para a gente viver. E eu quero que pensemos juntos sobre a grande bênção da unidade. Ontem, lá no nosso Day Camp, eu falei sobre comunhão e disse que esse tema era algo que estava queimando no meu coração esses dias. Então, ontem falamos um pouco sobre comunhão e hoje a gente vai nessa mesma direção. É uma palavra bem voltada para a igreja do Senhor, né? É uma palavra bem voltada para aquele que é membro de igreja, que faz parte de alguma igreja, mesmo você que nos visita, observe e absorva aquilo tudo que Deus quer falar ao seu coração nesse momento. Eu tenho aqui palavras de vida e quero que você abra o seu coração para recebê-las no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos, nesse momento, pedir que Deus nos abençoe. Entregamos essa palavra nas tuas mãos, Senhor, e pedimos que o teu Espírito fale-nos ao coração. Abre os nossos olhos espirituais, como tua serva Solange disse no início desta celebração, quebranta o nosso coração e quebra toda resistência. Nós declaramos as resistências espirituais vencidas em nome de Jesus, os ouvidos todos abertos, para que todos possam compreender o desígnio pelo qual o Senhor envia essa palavra. Bendito seja o teu nome, essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, por favor, logo no capítulo 1. Daqui a pouquinho a gente começa a leitura. Nós vamos ler bastante textos do livro de Neemias, então deixa aberta aí durante alguns instantes. Daqui a pouco a gente começa algumas leituras para dar clareza para você sobre o que vamos falar aqui nessa noite, tá bom? Deixa aberta aí logo no capítulo 1, Neemias capítulo 1. Neemias foi um grande homem, ele era copeiro do rei, ele tinha sido levado para o exílio e, pela graça de Deus, ele ocupa uma posição até que muito importante como copeiro do rei. Ele serve ao rei e Deus ele tem propósitos mesmo no serviço dele e nessa condição de escravo. Embora ele fosse copeiro, ele era um escravo. E Deus usa a vida dele. E eu queria que você observasse durante toda essa mensagem o fator oração. Em tudo você vai ver Neemias orando, do começo até o fim dessa palavra. Ele apresentava diante de Deus as necessidades do seu povo, daqui a pouco ele estava intercedendo diante do rei pela vida do povo, em oração. Depois, durante todo o processo de reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo do Senhor também, ele orava, ele apresentava. Se você for ler o livro todo, que é muito interessante, quero te convidar a fazer isso depois, você vai ver muitas orações de Neemias, você vai ouvir muitas orações de Neemias, e elas têm propósitos certos. Então, queria começar essa palavra fazendo aqui uma afirmação. Como igreja, nós somos muito abençoados. Eu quero ouvir um amém sobre isso. Amém. Nós somos muito abençoados, é uma afirmação que eu estou fazendo. Nós somos muito abençoados. A nossa unidade como igreja tem feito tanta diferença. Nós somos tão abençoados nessa comunhão. Às vezes a gente senta com um irmão, com uma irmã, e ali nós somos agraciados com o cuidado de Deus. Deus usa pessoas para cuidar da gente. Só para você ter uma ideia, ontem no Day Camp eu conversei com várias pessoas, procurei conversar com várias pessoas diferentes. Teve um momento que eu sentei lá com o Hinaldo, e a gente começou a conversar, estava só eu e ele, tinha algumas pessoas em volta, depois elas saíram, foram conversar com outras pessoas, e ali, conversando com ele, eu compartilhei algo com ele, e eu não sabia que era uma experiência comum que nós tínhamos, e foi muito interessante, porque Deus usou a vida dele como boca sobre a minha vida. Você foi boca de Deus ontem, Hinaldo. E é gostoso, porque a gente vive isso na comunhão, foi tão bom poder ouvir da sua dor,
porque a sua dor também é a minha dor, de alguma forma, dentro daquilo que a gente viveu, na perda das nossas mães, né? Algumas coisas em comum, a nível de sentimentos, de impressões da vida, e foi assim tão gostoso. Sabe quando você, depois de uma conversa, e não foi muito tempo, foi coisa de meia hora, eu acredito, alguma coisa assim, nem isso, mas quando você termina uma conversa e fala assim, poxa, eu pensei que só eu tinha esse sentimento, eu pensei que só eu tinha essa impressão. É quando você começa a descobrir que outras pessoas também têm dores parecidas e sofrimentos parecidos, aí você fala assim, Deus, obrigado, eu não estou sozinho. Né? Então, a gente só consegue viver isso nessa unidade. Quando a gente é unido, presta atenção nessa palavra, unidade. Quando nós somos unidos às pessoas, na comunhão, a gente se abre para ouvir, a gente se abre para receber. Agora, se você viver a lei ou a comunhão, muito provavelmente você não vai ter experiências como essa que eu tive. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com unidade? Tudo a ver com unidade, tudo a ver. Se eu não fosse unido com Ele, primeiramente em Cristo Jesus, mas se nós não nos abríssemos para estar em comunhão, como eu tenho comunhão com todos vocês, é lógico que tem gente que é mais próximo por conta das atividades da igreja, ministeriais, é normal isso, mas é algo extraordinário. A gente só precisa fazer uma coisa. Você considera que a gente vive algo extraordinário aqui como Igreja do Senhor Jesus? A gente vive isso, e tudo isso é muito lindo, é muito bom. Nós só precisamos estar atentos, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Abre os seus olhos e olhe para mim durante um instante, por favor, para que nada nos atrapalhe. Nada nos atrapalhe. Amém? Você não pode deixar nada atrapalhar isso. Nada, absolutamente nada. As dificuldades que nos sobrevêm, e sabemos que existem dificuldades, os problemas que enfrentamos, e sabemos que existem problemas, e enfrentamos problemas, enfim, tantas coisas. E mesmo as coisas boas. Você sabia que mesmo as coisas boas que você está vivendo, elas não podem atrapalhar o que você está usufruindo na presença de Deus, porque é muito fácil a gente tirar os olhos de Deus, vivendo coisas boas. Tem gente que se esquece de que é tudo para Ele e por Ele. Tem gente que se esquece disso, acha que é porque, eu estou envolvido nesse esforço, graças a Deus pelo seu esforço, mas você só está vivendo o que você está vivendo porque é dele, por Ele, para Ele. Porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Na nossa unidade, nós temos vivido coisas incríveis, como eu disse. Eu queria que você, nesse momento, pelo menos 5 pessoas, compartilhasse assim, em frase. O que você vê de tão extraordinário nessa comunhão? Quem começa, por favor? 5 irmãos, rapidamente, vamos lá. O que você vê de extraordinário nessa comunhão? Eu já falei o que eu vejo. Eu vejo o cuidado de Deus através de uma conversa, como a que eu tive ontem com o nosso irmão. Vamos lá, o que a gente consegue ver? A irmã Lu, por favor. A irmã vê na comunhão o amor de um para com o outro. É gostoso, né? É tão bom esse amor, sentir esse amor é gostoso. Amém? Quem mais levantou a mão aqui? A Léo, por favor, Léo. Eu também vejo o amor de uma família real de Deus. Uma família de Deus, uma família real, graças a Deus. O irmão Maurício, depois eu vou lá para trás para a irmã Silvia. Irmão Maurício. Não entendi, desculpa. Nos faz crescer, essa unidade nos faz crescer. Irmã Silvia, por favor. O amor, reafirmou o amor. Irmã Bra. Companheirismo, é gostoso esse companheirismo, né? Sofrer com o outro, se alegrar com o outro, é tão bom. Quem mais? Vamos lá, pelo menos mais 2 pessoas. Dani, irmã Dani. Fortalecimento. Amém? Quantas vezes eu fui fortalecido nessa comunhão? Quem é que foi fortalecido tanto na comunhão aí? Olha que bênção, olha em volta, quanta gente levantou a mão? Quase todos. Irmão Leal. Compartilhamento da fé, o compartilhar, o repartir da fé. Quem mais levantou a mão? Helenice? É impossível ficar triste nessa comunhão. Solange, por favor. A comunhão traz alívio das dores. Alívio das dores. E ela sabe o que ela está falando. As provas que tem enfrentado, mesmo diante das provas, das dificuldades que tem enfrentado, essa comunhão traz alívio. E é isso. A gente vive tudo isso e muito mais.
Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que existe um poder muito grande nessa unidade, é uma grande bênção na unidade. Tem duas frases, antes da gente começar a entrar nos textos aqui, que eu queria ler para vocês, que falam sobre esse poder da unidade. A primeira frase é do John Maxwell. Ele disse o seguinte: pessoas que reúnem uma visão comum podem alcançar o impossível quando trabalham juntas em unidade. Unidade, diga, é preciso caminhar em unidade. Em unidade, amém. Próxima frase é uma frase do Francis Chan. Esse pastor tem uma história extraordinária. Quem não conhece, eu quero te convidar a conhecer um pouquinho da história dele. Mas é uma história de renúncia, uma história muito bacana e uma história muito parecida com a que a gente viveu como igreja, transição, esse tipo de coisa toda. Francis Chan disse o seguinte: quando o povo de Deus está unido, o mundo vê algo que só pode ser explicado pelo poder de Deus. Você tem um exemplo clássico do que ele está falando aqui? Eu me lembro de algo que a gente viveu esse ano. Por exemplo, a compra do nosso terreno. Só Deus pode fazer isso. E as pessoas, quando vêm, falam, mas teve gente que já falou, como que vocês conseguiram? Eu falei, não foi a gente, foi Deus. Não somos nós, a gente só está aqui como mordomo, a gente só administra o que Deus tem colocado diante de nós. Só isso, é simples. E aí, com motivação certa, com motivação correta, Deus então vai trabalhando e movendo águas, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia agora, que a gente já vai logo para o primeiro ponto dessa mensagem que fala sobre a grande bênção da unidade. Nós vamos conversar sobre isso nesse momento. E a primeira coisa a ser entendida é que nós precisamos continuamente de pessoas dispostas a promoverem a unidade. Nós precisamos de gente assim. Sabe, eu tenho esse compromisso em promover a unidade da igreja. Mas a pergunta que eu faço para você nesse exato momento é: eu também tenho esse compromisso? Eu também tenho este entendimento de promover a unidade? Porque observe, não promover a unidade é só a gente ficar de braço cruzado e não fazer nada. Você pode estar presente, mas não promover nenhuma unidade no seio da igreja. Mas quando a gente está presente, a gente vive igreja, a gente é igreja, então a gente consegue alcançar isso, promover unidade. Bom, Deus levanta um homem chamado Neemias, com o objetivo de promover essa união extraordinária sobre a nação de Israel, no momento onde a nação estava arrebentada, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. E eu quero destacar aqui o âmbito espiritual, primeiramente falando. Eles estavam arrebentados. E Deus levanta Neemias. Então, no capítulo 1, nós temos a seguinte descrição, lá no versículo 1. A gente vai ler do verso de 1 a 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados ao exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, preste atenção agora, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. Essa é a descrição que nós temos, feita pelo próprio Neemias, quando ele ouve notícia a respeito da condição em que Jerusalém se encontrava. Neemias, ele não move o seu coração apenas porque tomou conhecimento de que fisicamente Jerusalém estava destruída. O que o leva a se compadecer por Jerusalém são as pessoas que estão lá, porque são povo dele, é o povo dele. E quando alguém tomado pelo poder de Deus se levanta com o objetivo de trazer unidade, nos piores cenários, a gente vai ver isso daqui a pouco, Deus ele honra esses filhos dele. Bom, o texto continua e aqui no capítulo 1 nós temos Neemias falando ao Senhor, nós temos essa oração feita do versículo 5 em diante, e aí nós chegamos no capítulo 2, e no capítulo 2, Neemias ele tem autorização para reconstruir Jerusalém diante do rei. E isso aqui foi um milagre extraordinário, porque humanamente falando não era possível.
Eles tinham sido trazidos para o cativeiro e os reis, nessa época, queriam mesmo oprimir. Mas aí o que acontece? Neemias, diante do rei, servindo ao rei, num dado momento, ele estava com o seu semblante triste. Observe, Deus usa a tristeza de Neemias, diante do coração do rei, Deus move as suas mãos, e Neemias, então, ele agora recebe uma pergunta. A pergunta é: por que você está triste? Uma pergunta tão simples. Eu já fiz essa pergunta aqui para tanta gente, tantas vezes: por que você está com o rosto triste? Está acontecendo alguma coisa? Ele notou, o rei notou. E quando o rei nota, Neemias dá uma respirada fundo. Por quê? Porque todas as pessoas que serviam o rei, eles tinham simplesmente que passar por cima dos seus problemas, e para servir o rei aqui em destaque, não se aceitava estar de qualquer jeito. Você tinha de fato que estar bem, você era um escravo, ele era um escravo, mas era alguém dotado de sentimentos e de um amor extraordinário pela vida do seu povo. E isso faz a diferença nesse momento. Então, o rei pergunta: por que você está triste? A rainha estava do lado. Ele fala: como eu não estaria triste, ó rei, se meu povo não estivesse vivendo essa situação? Como poderia eu não estar triste? E aí, o Neemias recebe uma pergunta do rei: o que eu posso fazer por você? E esse aqui é um dos versículos, para mim, mais extraordinários da Bíblia Sagrada, quando se fala do assunto oração. A Bíblia diz aqui que, num dado momento, Neemias orou, mas ele estava conversando com o rei. Mas a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus, então orei. Foi uma oração rápida, uma oração relâmpago. Mas ele orou, mas ele não derrama o seu coração em oração de qualquer jeito. Ele derrama o seu coração em oração diante de Deus, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para que ele pudesse levar novamente a unidade ao povo. A unidade não é só em torno de uma obra física, não é isso, não é isso. A unidade não é só em torno das pessoas, é o que está acontecendo no coração das pessoas. A unidade que ele quer prover, ela não tem a ver só com esse cunho pessoal e que está acontecendo no coração das pessoas. É como é que estão as pessoas com Deus. Essa era a maior preocupação dele. Então o rei agora diz: o que eu posso fazer por você? Ele ora a Deus numa fração de segundos e ele recebe carta branca para voltar para Jerusalém e reconstruir. Tanto é que ele é reconhecido como governador de Jerusalém depois. Ele volta com um bando de gente para Jerusalém, para a reconstrução do muro. Então, eu quero apenas fazer citação de o que acontece aqui nos versículos, no capítulo seguinte. Abra no capítulo 2, por favor. No capítulo 2, Neemias ele tem autorização da reconstrução. Nós vemos isso do verso de 1 a 8. Agora, observe o que é registrado aí, dos versículos de 9 a 11, no capítulo 2. A dificuldade existia, e quando ele chega em Jerusalém, ele tem essa autorização, ele vai então agora, daqui a pouco ele vai para Jerusalém para essa reconstrução. O versículo 9 e 11, de 9 a 11 do capítulo 2, traz uma revelação para nós. O texto vai dizer o seguinte, no capítulo 2: com isso fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha a carta branca que ele teve. Verso 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada pelo bem dos israelitas. Olha para mim um pouquinho e compreenda. Sempre vai ter gente incomodado com o seu desejo de ver as pessoas bem. Você pode desejar ver o bem na vida dos outros, em algum momento, por tomar conhecimento, gente que não é bem intencionada, ele não vai se alegrar com você porque você está querendo ver o bem do outro. É isso que está acontecendo aqui agora. A gente vai voltar nesses camaradas aqui agora no percurso da história logo mais. Há dois elementos tão importantes que nós precisamos guardar. Primeiro, é que a promoção da unidade, ela nasce de uma necessidade. Diga, a promoção da unidade nasce de uma necessidade. A necessidade de ver o povo bem com Deus. É isso. Eu quero te ver bem com Deus. Está dando para entender? Amém? Eu quero te ver bem com Deus. Eu quero que você cresça na sua comunhão com Deus. Esse é o desejo do coração de todo pastor. De verdade. Eu quero te ver bem com Deus. Mas para te ver bem com Deus, a questão em pauta aqui é onde você vê a necessidade do fortalecimento, soerguimento e também promoção dessa unidade.
Gente, nós podemos fazer vista grossa para as coisas. Você pode ver a necessidade de uma unidade num dado momento na vida da igreja, e simplesmente dizer, deixa para lá, as pessoas se ajeitam, as pessoas se viram. Não. Nós precisamos, principalmente você que é líder, que está aqui dentro, você precisa ter esse compromisso em provocar, em promover a unidade a todo custo, a todo custo. Diga, eu preciso promover a unidade a todo custo. Mas não é só os líderes, nós precisamos, como membros da igreja, promover isso. Está dando para entender, gente? É tão fácil, sabe? A gente viver em paz, a gente viver bem, a gente promover a unidade, a gente caminhar em unidade. É tão gostoso isso. Mas e tem outro elemento importante aqui. Primeiro é que a promoção da unidade, ela pode nascer de uma necessidade, e é o caso aqui. E ele vai provocar essa unidade agora na vida do povo de Deus. Neemias, ele vai chegar lá, ele não vai ficar de braço cruzado. Eu tenho autorização, eu tenho guardas aqui para executar o serviço, as serviçais. E aí? A questão é o que está por detrás de tudo isso, e isso que a gente, às vezes, não consegue entender. Mas tem uma outra coisa importante, a promoção da unidade nasce no coração de alguém que está em sintonia com o céu. Eu costumo dizer que são pessoas quebrantadas. Se a gente voltar lá no capítulo 1, nós vamos ver 4 coisas muito importantes que ele fez. Primeiro, ele chorou. Ele não simplesmente tomou conhecimento do estado que estava em Jerusalém e ficou de bracinho cruzado. Não, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Ele chora diante de Deus e fala, Senhor, por quê? Por que a gente está vivendo isso? Depois, além do choro, ele lamenta, ele derrama o seu coração, e o lamento já toma mais aquele caráter de gemido na presença do Senhor. Ele começa a gemer pelo povo de Deus diante da presença do Senhor. Mas não fica por aí. Ele jejuou durante alguns dias, a Bíblia registra isso. E esse tempo todo foi acobertado por uma vida de oração. Então, observe que coisa interessante. 2 elementos. Primeiro, a promoção da unidade, ela nasce de uma necessidade. Sempre haverá uma necessidade. Sempre tem uma necessidade no nosso meio. Sempre tem uma necessidade para promovermos a unidade, a união da vida da igreja e na vida da igreja. E a promoção da unidade, então, ela nasce no coração de alguém que está em sintonia com o céu. Eu pergunto agora, neste momento, de verdade, responda diante de Deus, você está em sintonia com o céu para promover essa unidade? Irmão, se você não está, você precisa estar. Porque nós não temos outra escolha para viver como igreja nessa cidade, em nome de Jesus. Eu não apresento, e você como líder aqui, vocês que são líderes, nós não podemos apresentar uma outra alternativa, uma rota alternativa. Ou a gente vive em comunhão, ou a gente vive em comunhão. Ponto. Amém? Em nome de Jesus. E para isso a gente vai precisar de passar muitas vezes por cima do nosso orgulho, do nosso eu. Eu sei que precisamos abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Segunda coisa tão importante, que eu quero que você abra o coração para ouvir. Deus levanta pessoas certas para promoverem a unidade nos piores cenários. Capítulo 2, de 12 em diante, diz assim, observe, olha o cenário com que ele se depara. O texto diz, a partir do verso 11, melhor, diz assim, capítulo 2, verso 11, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Verso 13. De noite saí pela porta do vale em direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, e haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque, do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito para os judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iríamos realizar a obra. Até aí. Daqui a pouco a gente dá continuidade nessa leitura para você poder entender um pouquinho mais. Você compreende que Neemias ele foi chamado para promover a unidade no pior cenário que pudesse haver naquele momento da história, sim ou não? Pior momento, está tudo arrebentado. Fisicamente falando, o povo está em ruínas.
Mas espiritualmente falando, embora a citação aqui de sacerdotes, de pessoas que estão ali para servir ao Senhor, o templo estava destruído. Mas pior que o templo, o coração das pessoas e a comunhão das pessoas, ela estava desfeita. Por conta da dor, da invasão, por conta do afastamento de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Israel viveu essas invasões por conta do quê? Do pecado que estava estabelecido no coração do povo. O povo estava afastado de Deus, por isso que eles vivem essa tragédia, essa invasão. É por isso que eles estão vivendo esse momento terrível. Na verdade, é o resultado que a gente tem aqui de uma tragédia tão grande. Na unidade, nós precisamos entender que ela não pode ser uma coisa qualquer, vivida de um jeito qualquer. A nossa unidade precisa ser sólida, sem meninices. Sem meninices. Sem meninices. Uma coisa sólida é sem meninice. A nossa unidade, ela não pode ser de qualquer jeito, e nessa unidade ela precisa ser consciente. Significa dizer que existe um preço a ser pago pela unidade. Você acha que para manter um povo unido, nós não temos que pagar um preço? Por trás dos bastidores, cada líder aqui sabe o que vive e sabe o quanto tem se comprometido para poder ver o povo unido. E nós precisamos entender isso. A nossa unidade precisa ser verdadeira. Verdadeira. Amém, irmãos? Precisa ser verdadeira. Sem esse elemento, sem a verdade, vai ser uma coisa estética. Sabe, outro dia estava vendo um vídeo muito interessante. Na verdade, eu acompanho um cara que ele eu não sei se ele é fisiculturista, ele também é fisiculturista, mas eu acho interessante os vídeos dele, um tal de Anatoly, ele é um russo. E ele é um cara assim, aparentemente magrinho, sabe? Mas ele é muito forte. E é interessante porque ele, outro dia, inventou de ir para um salão, e aí maquiaram ele. As moças maquiaram o rosto dele, ele ficou parecendo um velhinho. Até a mão dele maquiaram, tudo, e ele coloca um macacão no corpo, e ele chega com um andador, assim, e começa a se movimentar nas academias. E aí, de repente, ele chega perto daqueles homens que estão levantando lá 200, 250 quilos, ou no agachamento, ou então levantamento terra, aquela coisa toda. E aí a turma olha para ele e fala, esse cara não vai. E ele chega todo meio até que trêmulo, até, e ele começa a conversar, e a gente procura colocar legenda para tentar entender um pouco, né? E aí, de repente, ele pede para as pessoas aquela oportunidade, e tem gente que despreza ele, literalmente despreza ele. E aí, de repente, o Anatoly vai até lá, passa a mão na barra e faz movimentos onde todo mundo fica assim, pasmo com aquele negócio. Observe, estética. Aparentemente, não dá conta, mas ele dá, porque é uma questão estética. Ele está só fantasiado de velhinho. Na comunhão não pode ser assim. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser do jeito que a gente é. Amém? Em nome de Jesus. E para isso não pode ter meninice na comunhão, em nome de Jesus. Para a gente promover a verdadeira comunhão, conforme os anos forem passando, a gente tem que amadurecer muito. Na unidade, olha só o que tem que acontecer. Eu não faço as coisas para o meu bem comum. Eu não vou pensar só em mim. Como que é? É para o nosso bem comum. Deu para entender? Na unidade eu não faço as coisas só porque são boas para mim. Não é isso. Quem vive dessa forma não entendeu o que é ser igreja. Eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que é bom para mim. Não, você precisa entender que tem que ser para o nosso bem comum. Eu não faço as coisas do jeito que eu quero. É do jeito que eu aprendi que deve ser. E observa que isso muda de cenário para cenário. O que eu quero dizer é o seguinte, se você faz parte de uma igreja, né, você tem que se adequar àquela realidade. Como que é feito aqui? Aí quando você sai de uma igreja e vai para outra igreja, é um processo que você tem que viver, de amadurecimento, de entendimento, das pessoas conhecerem você, confiarem em você. Você vai, nós vamos caminhar juntos, nós queremos saber quais são as ideias, os seus pensamentos. Quando a gente pega alguém, por exemplo, que vem de fora que eu falo nunca ouviu falar do Evangelho, ele vai aprender o que a gente ensinar, e ele vai abraçar aquilo, como muitos já que viveram, tiveram essa experiência. Não, é isso aqui que eu entendo para a igreja. Por exemplo, a Eli.
Aí ele sempre fala isso, eu sei o que é a igreja através da Betel, é o que eu sei sobre igreja. Hinaldo, é o que a gente vive igreja, como a gente vive igreja. Ela não teve outra experiência em outras igrejas, né? Desde que a Betel existe, antes até eles estavam já com a gente. Então é interessante. Agora, quando você pega alguém que vem de uma outra igreja, tem uma cultura bíblica, tem um entendimento bíblico, só que assim, você vai para uma realidade. Naquela realidade, é feito de um jeito diferente, que era feito lá do outro lado. Então, eu não faço as coisas do jeito que eu quero. É do jeito que eu aprendi que deve ser, e como eu disse, isso muda de cenário para cenário. A palavra é, olhe para mim, siga o líder. Amém? Siga o líder, siga o seu pastor. É isso. Siga as orientações do seu pastor, siga as palavras do seu pastor. A reconstrução que Neemias estava promovendo, ela não era apenas física, ela era espiritual. E ela tinha 2 objetivos: colocar o povo em comunhão com Deus novamente, para a reconstrução do templo, que era uma coisa muito importante acontecer, e colocar o povo em plena comunhão consigo mesmo. O povo também estava desbaratinado, não tinha muita comunhão com o povo lá não. E o papel de Neemias ele é importante por isso, porque ele vai levar o povo a entender a importância de reaver a comunhão com Deus, que é a base de tudo, tudo, tudo. Se você não estiver em comunhão com Deus, você está perdido, mas você também precisa estar em comunhão com o povo, você precisa estar em comunhão com a igreja. É por isso, gente, que o tempo todo a gente está falando aqui. Se você entender o que é o seu lugar, você precisa estar numa célula. Precisa estar, é importante. Nós acreditamos na visão celular, é uma das formas pelas quais nós cuidamos das pessoas. Vamos lá, uma frase do seu pastor agora. O pior cenário, na perspectiva do céu, é uma oportunidade para que pessoas certas se levantem com motivações certas. Amém? Eu vou ler novamente. O pior cenário, na perspectiva do céu, Deus olhando lá de cima para cá, ele é uma oportunidade para que pessoas certas se levantem com motivações certas. Esse alguém é Neemias nesse momento da história, e esse alguém pode ser você nesse exato momento da nossa história, em nome de Jesus. Levante-se, meu irmão, levante-se como aquele que vai ser o promotor da paz, o promotor da unidade, aquele que vai levar a palavra de bênção, aquele que vai promover a unidade no seio da igreja para o seu próprio bem e para o bem do corpo de Cristo Jesus. Nós temos um vínculo, e o vínculo é o Espírito Santo que nos move. E o Espírito Santo, ele conhece as nossas motivações. Ele sabe o que vai lá cravado no íntimo do nosso coração. Então, significa dizer que, além do conhecimento que qualquer um aqui dentro possa ter sobre a sua vida, sobre a sua história, a seu respeito e as suas motivações, tem alguém maior que já sabe tudo isso. Então, você tem que estar alinhado com o céu para que você possa viver o melhor de Deus. Há uma terceira coisa importante: a unidade tem poder de transformar cenários. No capítulo 2, do versículo 17 e 18, Neemias ele une a liderança depois então o povo para a reconstrução. Primeiro ele conversa com líderes, ele vem aqui, gente, a gente precisa promover a unidade. Observa aí o versículo 17. Então ele lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, olha só a conclamação, que conclamação linda. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso para comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Amém? A Bíblia diz que eles ficaram encorajados. Primeiro, observa, Deus levanta alguém diante de uma necessidade, o cenário pior que você possa imaginar, mas não existe algo tão ruim que Deus não possa transformar. Mas nós precisamos de pessoas. E nesse caso ele chama a liderança da nação, que estava ali, os remanescentes, e fala: é com vocês que eu vou contar. É com vocês que eu conto. Vocês precisam estar do meu lado. Vocês precisam dar as mãos para mim, para que a gente possa ver o extraordinário acontecendo diante dos nossos olhos. Presta atenção no que eu vou te falar. Um pastor ele não consegue promover tudo isso que a gente está falando sozinho. Ele pode ser o motivador, ele pode ser o incentivador, ele pode ser aquele que puxa a fila, ele pode ser aquele que ensina através do exemplo, ele pode ser aquele que estende a mão, que socorre, que ajuda, que caminha junto, uma série de coisas mais.
Mas não é possível fazer isso sozinho. Por que nós temos essa unidade tão linda, né? Através das células? É porque é uma ferramenta, é um caminho pelo qual nós podemos nos ajudar. Eu já fui abençoado pela vida da minha célula. Você também que faz parte de célula, sabe o que eu estou falando, sabe como é gostoso. Quando a gente tem uma necessidade, às vezes, de oração, e a gente expõe ali, as pessoas vão orar pela gente, nós vamos receber oração. E a gente vê as coisas se movimentando, e é tão gostoso ver esse movimento do céu. E Deus realizando, sabe, coisas extraordinárias no nosso meio. A unidade, ela tem poder para transformar cenários físicos. Jerusalém vai passar por uma revolução física. Daqui a pouco, no final dessa mensagem, você vai ver em quanto tempo essa obra que estava parada há muitos e muitos e muitos anos, ela foi reconstruída. A unidade, ela tem poder para transformar cenários espirituais. Isso vai acontecer porque o culto vai começar a acontecer daqui a pouco. Eles vão consagrar tudo aquilo para Deus, para a glória de Deus. Mas a unidade também tem poder para transformar os cenários pessoais. Os homens se animaram, diz a palavra de Deus. Amém? Diga assim, os homens se animaram. Aí de verdade eu pergunto para você, você está animado, meu irmão? Para viver essa comunhão? Então vem com a gente em tudo que nós estamos, sabe, correndo. Nós vamos ter uma festona daqui a pouco aí. Na verdade, são muitas festas que vão acontecer no fim do ano, além da celebração de Natal, do nosso Ano Novo. Nós vamos ter o batismo acontecendo daqui a pouco. Eu quero ver você lá. Sabe, eu quero que você venha com a gente. Vai ser um domingo de manhã, a gente não vai estar acontecendo nada aqui. Nós vamos todo mundo lá para a Boca da Barra, embaixo do pontilhão, onde foi feito o batismo no ano passado, e nós vamos viver o melhor de Deus ali juntinhos. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você não pode faltar. Sabe, todas as vezes que você tem a oportunidade de estar num momento como esse, não está, você está perdendo algo que é único, é único. O ano passado a gente teve um monte de gente lá, né? Tinha, nossa, acho que tinha umas 150 ou mais pessoas, tinha muita gente, mas esse ano eu quero mais. Esse ano eu quero mais, você precisa estar lá, eu quero te motivar a estar com a gente, para a gente poder celebrar. Você só não vai lá se você estiver trabalhando, se você não puder mesmo, estiver em viagem por alguma razão, mas eu quero te ver lá, eu quero te ver, eu quero olhar para você e dizer obrigado porque você veio. Eu quero dizer para você, eu quero lá de cima, onde a gente vai estar falando ali no pilar, né, Juliano? Cadê o Juliano? Onde está aqui? Está lá, né, Juliano? Do pilar da ponte lá, olha, que bom que você veio, né? E vamos lá, em nome de Jesus. Gente, vamos lá. Está tudo muito bom até agora? Sim ou não? Beleza. Só que, como eu falei no início dessa palavra, aquilo que envolve o coração de alguém que está rendido diante de Deus, pessoas motivadas agora, e que estão assim muito felizes pelo que eles estão vivendo, existem ataques. Existem ataques. E nós temos que estar preparados para os ataques. E os ataques, eles precisam ser vencidos por nós em nome do Senhor Jesus. Em todos os âmbitos. De todos os cantos que o inimigo sorrateiramente disparar contra as nossas vidas, nós precisamos estar atentos para rebater os ataques. Os espirituais, os de palavras, e seja lá o que for. Olha só, capítulo 4, abra agora no capítulo 4, vamos pular o capítulo 3, ele começa agora a percorrer e fazer toda a reconstrução, e aqui vamos falar das portas, né, que foram construídas, as equipes que ficaram responsáveis em fazer cada parte do muro, mas no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, nós temos uma descrição muito pesada. E no nome de Jesus, você precisa abrir os seus ouvidos, porque você vai ouvir agora. Observe. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, o que aconteceu? Ele ficou feliz? Ficou furioso. Furioso. Espera um pouquinho. Para tudo aí. Tem alguém fazendo bem para um povo, para uma nação. Alguém que toma conhecimento agora desse bem que está sendo promovido, fica furioso. Esse cara tinha alguns problemas. Eu quero aqui arriscar daqui a pouquinho eu falar um pouco dos problemas que ele tinha. Quero que você preste muita atenção. Ele ficou furioso. E pior do que isso, ele falou para os cotovelos. Ele ridicularizou os judeus. Ele falou mal.
ele falou besteira, ele falou coisas absurdas. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão tentando fazer? Será que vão reconstruir o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho de pedras queimadas? Aí tem outro cara junto, além do Sambalate, tem um tal de Tobias. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois bem, construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. O tal de Sambalate, do Tobias, eles tinham alguns problemas muito sérios. Eu quero destacar 5 aqui que eu consigo enxergar. Eles eram pessoas tomadas pela inveja. Concorda comigo, sim ou não? Invejosos. Você acha que não existe inveja? Você precisa ler a Bíblia. Vai para uma chave bíblica, pega aí um bom programa de computador, coloca lá inveja nos versículos bíblicos. Você vai descobrir muita coisa sobre isso, que você nem imagina. Mas eles aqui eram pessoas tomadas de inveja. Segunda coisa, eles eram tomados por um espírito de competição, mas não é uma competição boa, é uma competição diabólica. Vamos lá, você está jogando bola com a molecada ali na beira da praia, alguém vai ganhar. É uma competição boa, embora que alguns não saibam muito bem jogar, porque daqui a pouco começa a ficar meio com a cabecinha quente, né? Aí você fala: calma, amor, senta um pouco aí, respira fundo, né? E assim vai. Tem uns que não conseguem entender muito bem que perder faz parte do processo, né? Faz parte da história. Tem gente que não gosta de perder, acha que vai ganhar todas, e não é assim. Mas eles eram tomados por um espírito de competição maligno. Eles queriam competir, eles queriam dizer: não, nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que fazer. Olha, outra coisa, eles eram tomados por rancor e maldade, era gente rancorosa, era gente maldosa mesmo, gente com o coração contaminado pelas trevas. Em quarto lugar, eram tomados por um espírito de comparações e críticas. Olha para mim, em nome de Jesus. Pare de se comparar com os outros, pare com isso, pare de se comparar com os outros. Pare de criticar os outros que estão fazendo. É muito fácil criticar quem está fazendo. Se eu estivesse fazendo, eu faria dessa forma. Para com isso. No nome de Jesus, para. Não é possível a gente ser abençoado com um espírito crítico nessa proporção de comparações e críticas. Foi dada oportunidade de fulano, não foi dado para esse. Para com isso. Nem sei se tem isso aqui no meio, mas se tiver, já que caia por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode ter. Esse povo aqui queria confete, eles queriam estar na crista da onda sempre. Eles estavam, tipo assim, caminhando junto, queriam sentar na janelinha. Não pode, não tem como. Eles têm coração maldoso, eles têm mente dividida, eles são críticos acerrados, eles gostam de fazer comparações. E pior ainda, eram tomados de rebeldia porque não conseguiam aceitar a liderança do Neemias. Eram rebeldes. Era isso. Esse era o coração desses homens. Agora, se você acha que a maldade para por aqui, você está enganado. Vá lá para o capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia 2 capítulos depois. O teor da maldade desses homens era tão grande que no capítulo 6, do versículo de 9 a 14, aqui nós temos uma descrição de que eles vão comprar profetas para tentar intimidar Neemias. Pior de tudo ainda. Olha a desgraça que esses caras fazem. Está dando para entender que é gente maligna? Olha para mim aqui. Consegue entender que é gente maligna? É gente maldosa. É gente sem escrúpulos. Eles vão comprar agora profetas, eles vão comprar pessoas para falar com Neemias, para induzir Neemias a fazer uma coisa errada. Mas Neemias, ele tem a resposta certa, porque ele foi levantado pelo Senhor para viver a unidade, para promover a unidade do jeito correto. Ele não vai temer essa situação. Você não pode temer, no nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz aí, versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, olha só, a palavra oração aparecendo de novo. Orei, agora fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancando as portas adentro. Trancado as portas adentro. Ele disse:
Vamos encontrar-nos na casa do Senhor, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Ele está falando alguma mentira? Não. Sanbalat e Tobias está querendo matar Neemias mesmo. Só que esse camarada se comprometeu e se corrompeu com o sistema. Agora observe, eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria estar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Agora, pasme-se com o que diz o versículo 12. Diz assim, percebi que Deus não tinha enviado. Diga, graças a Deus. Deus revela, diga, Deus revela. Aleluia, você pode glorificar a Deus? Você pode exaltar o nome do Senhor? Porque Deus revela, Deus mostra. Deus é o maior comprometido com o bem-estar da promoção da unidade do seu povo. Ele revela. Deus é o maior comprometido com a promoção da unidade que a gente vive nesse lugar. É Ele, é por Ele, é para Ele, é tudo para Ele. Mas o texto diz, percebi que Deus não tinha enviado e que Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Diga, misericórdia. Deus que tenha compaixão, irmãos. Deus que tenha compaixão, que nunca na vida vivamos coisas desse tipo aqui. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Verso 14, lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalat, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. A gente está num cenário muito difícil, espiritualmente falando ali. Mas Deus cuida de Neemias. Deus está cuidando de você. Deus vai continuar cuidando de você. Deus vai continuar cuidando da nossa igreja. Deus vai continuar com a mão dele estendida, fortalecendo os nossos corações e nos tornando mais fortes na nossa unidade. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos prevalecer a todo mal contra as nossas vidas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos comprometidos em promover a unidade aqui dentro, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha última palavra aqui nessa noite ainda. Aliás, antes da última palavra, quando nós estamos com Deus à nossa frente, Ele revela algo sobre as motivações em volta. Guarda isso aí no seu coração. E Ele também nos torna confiantes nele. Sabe quem você tem que confiar? Em Deus. Deus vai colocar gente do seu lado que você pode confiar, com certeza, e graças a Deus, pelas pessoas em nossa volta. Mas a nossa confiança maior, ela está depositada no Senhor. Amém? Agora sim, minha última palavra. Na unidade, vamos terminar com coisa boa, né, gente? Misericórdia. Né? Falamos agora de uma fase, um momento difícil. Ele teve que viver isso. Mas, pastor, por que você está colocando essas coisas aqui nessa noite? Estou colocando essas coisas nessa noite para você entender que na promoção da unidade, nós enfrentamos dificuldades às vezes. E que todos nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração para que todos nós vivamos nessa mesma intensidade a promoção da unidade. É isso, deu para entender? É assim, as rosas, por lindas que elas sejam, elas têm os seus espinhos. Diz o João Alexandre numa das músicas dele, né, que as rosas têm espinho, né, mas a gente precisa arrumar a cangaia na cacunda, porque a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Então, vamos lá. Vamos arrumar a cangaia na cacunda, porque o negócio é bonito. Bom, vamos lá para uma boa notícia? Capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha o que acontece de extraordinário. Eles prevalecem, esses problemas. Tobias, o Sanbalat, não consegue dobrar o Neemias, não consegue prejudicar a vida dele. E olha aqui que legal, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer? A partir da vida de Neemias, que promoveu a unidade, que tinha compromisso em promover a unidade. Por isso que você tem que se comprometer em promover a unidade, para viver isso aqui, ó. É para viver isso aqui. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Você não entendeu. Você precisa de estudar geografia bíblica, você precisa de ir para o CTM.
Nós estamos falando de uma mega construção. Nós estamos falando de uma cidade que abrigava milhares de pessoas. E sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Você vem dizer amém? A Bíblia está dizendo para mim e para você que em 52 dias a obra foi concluída. Aleluia! Glorifica a Deus, hein, irmão? Ei! Não é pequeno negócio, não. Nós estamos falando de uma coisa muito grande, muito especial. Olha só. Olha para mim um pouquinho. Tem coisa que alguns de vocês estão vivendo, que Deus vai mover as águas. E a minha palavra, de verdade, com todo o meu coração, na alegria de promover essa alegria, nessa comunhão, é porque eu tenho comunhão com você. O meu desejo é que essa palavra que hoje recaia sobre a sua vida, e que em 52... Bom, vamos lá, vamos fazer as contas aí. Hoje que dia que é? Aqui não tem, vamos lá. 17. Falta quantos dias para fechar o ano? Tem 31 em dezembro, mais quantos aí? Os bons de conta faz aí rapidinho. Hein? Não, eu quero preciso. Alguém abre o celular, faz as contas aí. 44? Tia Dani, professora de matemática. Maurício, é isso mesmo? 44 dias? Então vamos lá, não é nem 52, hein, irmão? Presta atenção. Que em 44 dias você vive o extraordinário de Deus na sua história. No nome de Jesus. Amém? Que em 44 dias, antes de virar de 31 para 1º, eu declaro que você vai viver o extraordinário de Deus. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Na promoção da unidade, sabe por que ele está sendo abençoado? Ele está promovendo a unidade. Lembra do preço que eu falei lá na primeira parte da pregação? Ele sofreu, mas ele promoveu a unidade. Ele viveu a unidade, ele pregou a unidade. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e bateu-se o seu orgulho. Aleluia. Aquele pessoal que estava falando um monte de besteira, teve que ficar quieto. E assim vai ser na sua vida. Tem gente falando besteira a teu respeito. E vai ter que engolir. Eu não estou falando isso com maldade, nem com presunção, e não seja presunçoso, não seja arrogante. Mas tem gente que vai ter que engolir o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus é Deus. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. É só por isso. E por tudo isso. E isso é tudo. A gente vai viver o extraordinário de Deus, na promoção dessa unidade. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, uau, Deus está fazendo muita coisa na vida daquele povo. E nós vamos dizer assim, é porque a boa mão de Deus está sobre nós. Eu declaro isso sobre todos os ministérios da Betel, no nome de Jesus. Ministério da adoração, o Life, o ministério da sonoplastia, da imagem, o Kids, a recepção, estacionamento, a administração, a diretoria, o conselho administrativo dessa igreja, cada ministério. São tantos ministérios que a gente não vai lembrar de todos aqui, mas ministério da intercessão, o ministério das células, e todos, em nome de Deus, nós vamos viver isso tudo. A gente só precisa fazer uma coisa, promover a unidade do jeito certo. E do jeito certo é como Deus aponta no coração da sua liderança. Vamos junto em nome de Jesus?